tão somente conservai o que tendes, até que eu venha, né? E que interessante. Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Antes de entrar nesse versículo, eu quero ler aqui 2 Timóteo 4, versículo 7, que diz assim, Paulo dizendo, né? Combati bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está fazendo? Ele está conservando tudo o que ele tem. A gente já tem nas nossas mãos, a gente não precisa de nada mais do que isso. Conservar aquelas primeiras obras, conservar o que é lícito, conforme a palavra de Deus. Nada mais, nada que fuja da palavra de Deus. Agora é interessante, né, do versículo 26, sobre a autoridade sobre as nações. O que o irmão Wagner traz para nós aí? É uma promessa maravilhosa. Maravilhosa. Né, que nos move, porque é impressionante a quantidade de vezes que a palavra fala acerca do reino de Deus. Isso. Jesus falou que o reino, no momento, está dentro do nosso coração. Mas é apenas as primícias do Espírito, os primeiros frutos. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, nós gememos, o Espírito geme, a natureza criada geme pela manifestação dos filhos de Deus. E não vai ser qualquer um que vai reinar com Cristo. Temos que perseverar até o fim, como o Senhor Jesus prometeu para a igreja de Tiatira. Conserves o que tens. E o que ele tem? O que essa igreja tem de bom? Que nós devemos atentar no início, a partir do verso 19 de Apocalipse 2. Conheço as suas obras, o seu amor, né? Efésios estava faltando o primeiro amor. Eles têm não somente as obras que Efésios tinha, como também tem o amor. Obras, amor, a sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quem tem fé está cheio da verdade. O seu serviço, que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58, no contexto de ressurreição dos mortos, ele fala, e também, né, do mistério da glorificação dos vivos no final da grande tribulação. No finalzinho, no verso 58, perseverem abundantemente na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, porque haverá recompensa. E a sua perseverança diante das tribulações. E sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, que é o contexto para o capítulo 2, que fala acerca da volta de Jesus, olha como o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Tessalônica. 2 Tessalonicenses 1, do 3 ao 10. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha aí, abundante na fé, como Tiatira, e muito aumenta o amor de todos vocês, de uns pelos outros. Vamos pular aqui para o verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação, olha aí, os que estão se prostituindo com Jezabel, retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Os profetas de Jezabel perseguiram os profetas de Deus. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus como os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se apostataram. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia, olha aí, em que ele vier para ser glorificado. Será um dia de glória para a igreja e um dia da vingança contra os seus adversários. Inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Então, aqueles que vencerem vão reinar com Cristo nas nações. Para finalizar, para dar voz para o nosso irmão Ricardo, Salmo 47, olha que salmo maravilhoso falando acerca do reino milenar. Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder,
os povos colocou debaixo dos nossos pés. Lembra que o apóstolo fala em Romanos 16 e 20? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. E escolheu para nós a nossa herança, olha aí, a promessa da herança que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó, de possuirmos a terra por herança. O orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor, em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono, Jesus vai reinar de Israel para todo mundo. Os soberanos das nações, os povos restantes, se juntam ao povo de Deus glorificado, de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Então, vale a pena perseverarmos até o fim. Se seremos a parte dos profetas que serão mortos por Jezabel, que sejamos. Se sejamos a parte dos 7.000 que serão conservados vivos, que sejamos. Mas o importante é que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Exato. Deus vai nos proteger, ainda que nós passamos por muitas tribulações. Porque no final das contas, nós cantaremos como Abacuque cantou no final da grande tribulação. Ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, os campos não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, contudo, independente das circunstâncias, das tribulações, da grande tribulação, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele fará dos nossos pés como da corça e nos fará andar altaneiramente. Então, meus irmãos, há uma recompensa maravilhosa nos aguardando, se nós perseverarmos até o fim. E além da autoridade, o versículo 27 diz que com cetro de ferro, né, nós regeremos as nações, e reduziremos, né, a pedaços como se fossem objetos de barro. Irmão Ricardo, o que o irmão traz para nós aí, do versículo 26 e 27? Eu só quero complementar aqui, eu anotei esse Salmo 47, é lindo. Lindo. É lindo demais, é promessa, isso alegra o nosso coração. E também, se nós pegarmos esse verso 26 e conectarmos com Apocalipse 5:10, ou seja, darei poder sobre as nações. Aí você vai para o Apocalipse 5:10, porque para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso é muito interessante. Vamos reger nações sobre a terra. Isso faz conexão com o livro de Daniel. Nós precisamos muito meditar no livro de Daniel. Daniel, lá no capítulo 7, onde tem os 4 animais, que são os animais que prefiguram a besta do capítulo 13 de Apocalipse, né? Nós vamos perceber aqui no capítulo 7 de Daniel, no 11, diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta do chifre, ou seja, do anticristo. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E olha só o verso 12. E quanto aos outros animais que eram dominados pela besta, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo tempo de espaço de tempo. E aí a gente vai ler lá no verso 27 desse mesmo capítulo. Está escrito assim: e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, ou seja, na terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Então, olha só, conexões incríveis que a gente encontra, né, acerca dessa promessa que está reservada aos santos. Isaías 61, verso 6, diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão
ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Então, a gente encontra aí outros versos, outras passagens bíblicas, né, acerca dessa promessa aí de regência sobre as nações na terra. Louvado seja Deus. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Estou lembrando aqui agora, obrigado, Jesus, que Jesus foi tentado no deserto. Satanás falou para ele: eu te darei todos os reinos deste mundo, porque essa autoridade foi passada para mim, se prostrados me adorares. Jesus entendia que o reino pertenceria a ele, mas não naquele momento. Quando ele estava conversando com Pilatos, Pilatos falou: tu és rei? Aí Jesus: para isso eu nasci. Só que Pilatos, ele achou que era naquele momento. Só que Jesus, ele entendia que por causa da alegria proposta, ele tinha que primeiramente suportar a cruz. E a mesma autoridade que Adão perdeu, Jesus recuperou. E nós vamos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, porque nós vamos deixar essa terra aqui com Cristo um paraíso. O jardim do Éden será restabelecido. Então nós receberemos a autoridade juntamente com Jesus na ocasião da sua volta. E ele venceu Satanás, dizendo: está escrito. Por quê? Porque ele contemplava a eternidade. Da mesma forma, nós precisamos perseverar adorando o nosso Deus, e adorar a Deus é adorar em espírito e verdade. Em espírito é através do Espírito Santo, e pela verdade, que é a palavra de Deus. Nós precisamos continuar adorando somente a Deus para que nós possamos possuir essa autoridade que Adão perdeu e que reinaremos com Cristo. E a estrela da manhã eu consigo enxergar o próprio Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 11, o escritor Lucas falou o seguinte, do relato lá de Jesus: qual filho que pedindo um pão, o pai lhe dará pedra? Né? Aí ele vai e fala: se vós, sendo os maus, sendo sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. A estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus. É o Espírito eterno que estará conosco para sempre. A presença, nele tem a presença do Pai. O Pai que preenche todos os lugares. Lembra do salmista, no Salmo 139? Se suba aos céus, tu estás lá. Se eu faço a minha cama no Sheol, lá tu estás também. Então, essa estrela da manhã é a presença do Senhor Jesus para todo sempre conosco. E essa é a nossa luz da aurora, a luz do justo, que vai brilhando mais e mais, até plena claridade do dia. E essa claridade do dia é o dia em que o Senhor Jesus voltará e nos recompensará. E nós viveremos na sua presença, em delícias perpétuas, meus irmãos. Vou até ser redundante aqui. Delícias perpétuas para todo sempre com ele. Então, por causa da alegria proposta, Jesus suportou a cruz. Da mesma forma, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo escreveu isso quando estava preso. Então, alegrem-se no Senhor. Exultem no Deus da salvação de vocês. Porque a presença dele nos satisfaz. E quando de fato ele se manifestar, nós receberemos a estrela da manhã e a autoridade sobre toda a criação juntamente. Então, vale a pena, meus irmãos, mais uma vez, vale a pena. O intuito dessa série de Apocalipse é para que nós possamos nos preparar para o que virá. Provavelmente, nós participaremos da última semana. Se não, nossos filhos participarão. Então, nós precisamos, mais do que nunca, desde já, alimentar essa esperança no coração daqueles que forem nos ouvir. Quem tem ouvidos, tanto que ele termina aqui no verso 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para cada igreja, há uma promessa de vitória. E essas vitórias não são conquistas para esta vida agora. São conquistas para a ocasião da volta de Jesus. Por isso que nós devemos amar a vinda de Jesus. Por causa dessa alegria proposta, nós suportamos a nossa cruz, assim como Jesus suportou a cruz, para que nós possamos alcançar
a verdadeira vida.